mais velho do que eu, ele devia ter uns 10 ou 11. Eu era bem novinha. Já andava, mas eu acho que ainda usava fraldas. Quando você está dirigindo pela velha pista da região, é uma estrada suja e há placas de urso por todo o caminho. Cuidado com ursos, aqui tem ursos, saiba onde está. Ah, já mencionamos que aqui tem urso? O meu pai parou em um posto de gasolina. A cena que nós presenciamos parecia vir de um dos filmes do Sexta-feira 13. Um senhor muito velho e assustador que trabalhava no posto parecia o guardião da cripta. E ele disse, eu tô vendo que vocês têm filhos, é bom deixá-los bem perto. Perigo! Então, quando eu viajo com os meus filhos, é literalmente o passeio completo. E se for pra Santa Bárbara, eu falo pra eles não entrarem na água, porque tem tubarões e tem uma floresta lá atrás com ursos. Eu minto. Eu quero manter os meus filhos juntinhos comigo. Mas o meu pai ficou tipo assim, ursos são até comuns nessa parte da floresta. E eles pensaram que estando dentro de um chalé seria seguro. Não vamos acampar em uma barraca e os ursos não vão chegar e pegar os nossos filhos. Errado. Errado. Porque eu era a filha. Os amigos dos meus pais, os de Carlo, vieram jogar cartas naquela noite. Meu irmão ouve alguém bater na porta, minha mãe diz, Barry, atende a porta. Meu irmão vai até a porta e abre a porta. Aí um silêncio completo. Bem, ele bate a porta. E a minha mãe fala, o que você tá fazendo? Urso! Quando ele abriu a porta, ele viu uma barriga e olhou pra cima. Era um urso enorme, de quase 3 metros. Eu acho que da altura de uma porta, mais ou menos, ele ia até o topo da porta. Todo mundo começou a surtar. Os meus pais correm pra janela e então vem um urso marrom batendo na nossa porta. Com aquelas patas imensas e garras longas que rasgam sacos de lixos como faca quente em manteiga, tá entendendo? Viramos reféns dentro do chalé. Estamos todos amontoados na cozinha, mas o urso está andando pelo chalé, indo de janela em janela, procurando o que tinha para comer no cardápio. Tinha uma janela enorme e se ele quisesse mesmo, ele poderia ter quebrado a janela. Aí era um abraço. A gente já era. Estávamos apavorados. O urso procurava por restos de comida, qualquer coisa, salsichas, pão com mostarda. Ele não discriminava. Se não podia comer crianças, ia para a segunda opção. Depois do que parecia ter sido horas, o urso simplesmente saiu. Pode ter se entediado. Sei lá, outra família, mais gostosa, na promoção. O fato é que ele se foi, porque ursos fazem isso. Eu acho que foi o meu dia perfeito e provavelmente o pior pesadelo dos meus pais. Moral da história? Dê sempre ouvidos ao cara assustador do posto. Pega ele! Nunca mais vimos a família de Carlo de novo. Infelizmente. Eu tava na 6ª série e acordei e foi um fedor que me fez acordar. Alguma coisa realmente horrível tinha se espalhado pela casa. O cheiro era como lixo, misturado com ovos podres e fralda de bebê, mergulhada no queijo feta, no bumbum de um caminhoneiro. Eu abri a porta do meu quarto para ir pro corredor e checar o que estava acontecendo. Eu vi meu irmão sair do quarto dele porque também senti o cheiro. E meus pais saíram do quarto deles e nós nos olhávamos e perguntávamos o que houve, que cheiro horrível era aquele? Então fomos pro porão querendo descobrir o que estava acontecendo e vimos no vão da janela aqueles 2 olhinhos de neon verde piscando pra gente. E era assustador, não conseguíamos distinguir a forma daquela coisa. Então podia ser qualquer coisa, um morcego, um rato. Eu era uma criança, podia ser um monstro, eu não tinha noção. Eu acreditava em monstros naquela época. Era um gambá. Parece que houve uma luta feroz entre um gambá e uma doninha no vão da janela. Os dois achavam que ali era a casinha deles, então talvez eles tivessem pagado o primeiro e o último mês do aluguel e o senhorio entregou para as 2 pessoas e não prestou atenção. Eles começaram a bater de frente, tipo, opa, esse apartamento é meu. E o outro dizia, não, já me mudei com a família inteira, estamos todos aqui. E o gambá falou, quer saber? Eu tenho uma coisa que vai acabar com tudo isso de uma vez por todas. Ele levantou a cauda e soltou um jato que foi direto na cara da doninha.
Nós tínhamos que chamar o controle de animais porque com tantas criaturas do bosque nas nossas vidas no dia a dia, tínhamos acesso a eles na descagem rápida. Enquanto esperávamos a chegada deles, tínhamos que ficar lá fora por causa daquele cheiro horroroso. Então estávamos todos lá de pé com nossos pijamas tremendo e querendo que aquilo acabasse. E o cara do controle dos animais apareceu. Vocês são os Lópicos? Sim, tem um gambá ou talvez um monstro que você tem que tirar daqui logo. Ele era incrível. Parecia Indiana Jones, ele tinha um monte de armas e ferramentas na caminhonete. Tinha umas coisas presas nele, uma espingarda pronta pra disparar. O cara do controle dos animais tinha a arma dele com tranquilizante na agulha. Ele mirou no gambá, ele atirou, mas o gambá mandou ver um salto digno de Cirque du Soleil e conseguiu se safar. E aí o gambá resolveu nos mostrar como ele se sentia e lançou o jato de novo. O que realmente duplicou, triplicou o fedor insuportável que a gente já estava enfrentando. Imaginem só alguém querendo chorar e vomitar ao mesmo tempo, pois éramos nós. A gente estava muito chateado e meus pais disseram, tá, qual é o plano agora? Muito bem, hora do plano B. Ele sacou uma tábua de madeira, colocou no chão e o gambá foi simplesmente subindo. Aquilo devia ser o plano A. Então o cara pegou o gambá e colocou ele na caminhonete. Ele estava numa pequena jaula, estava tudo certo. Mas aí olhamos para ele e pensamos, o que vamos fazer com o cheiro? E ele respondeu, isso é problema de vocês. Aí um dia meu pai disse, já chega, não vamos ter a família fedorenta. Meu pai veio para casa com o uniforme anti-contaminação dele, trazendo uma máquina enorme. Meu pai dizia que era arquiteto, mas talvez ele trabalhasse para o governo, porque ele tinha acesso, e eu não estou inventando, a uma máquina de ar negativo. Era uma caixa grande, maluca, com um tubo que saía dela. Aparentemente, ela sugava o ar ruim. Ele ajustou aquilo nos ombros, ligou a máquina e começou a combater o nevoeiro. Igualzinho aos caça-fantasmas. Ele ia de quarto em quarto tentando se livrar daquele cheiro nojento e horroroso. Finalmente, eu parei de cheirar como um gambá. E também consegui me livrar do apelido de fedorenta. E fui promovida a sujinha por um tempo. E aí, de repente, eu recuperei o meu confortável papel de palhaça da turma e tudo ficou nos seus devidos lugares. Os ursos têm um olfato apurado. 21 vezes maior do que o do cão. E 2.100 vezes maior do que o do ser humano. Você pode abrir um saco de salgadinhos literalmente em qualquer lugar, e um urso vai sentir o cheiro da comida. Por isso é legal armazenar os alimentos numa caixa para mantê-los longe. Eles farejam a quilômetros de distância. Mas aquele camping não tinha nenhuma caixa protetora, então não nos preocupamos. Então nós fomos dormir. E no meio da noite, não faço ideia de que horas, de repente escuto um barulho. Acordei na hora, porque não era um barulho natural da floresta. Tentei me convencer de que era uma coisa da minha cabeça, que era normal, não era nada. Mas aí eu ouvi um barulho esquisito. Tentei acordá-lo sem muito barulho, balançando ele. Steve, acorda! Tá ouvindo isso? Ele perguntou o quê? Eu disse, esse barulho, escuta. Nós ouvimos. Shhh. De novo. E ele disse, deve ser uns guaxinins. Volta a dormir. Aí ouvimos um barulhão. Isso não é guaxinim. Então nós fizemos uns ruídos, sim, mas tentando achar a lanterna sem fazer muito barulho, pois não sabíamos o que tinha lá fora. Em silêncio, tentando achar a lanterna, não sabíamos o que era. Procurando na barraca, finalmente encontramos a lanterna. E eu não sei por que estou sussurrando agora, mas a gente estava sussurrando na hora. E lentamente abrimos a entrada da barraca o mais silenciosamente possível. Abrimos a entrada da barraca, olhamos lá fora com a lanterna. Tinha um baita de um urso bem ali, a uns 2 metros da gente. Ele olhou pra gente, esticou o braço, pegou o spray de óleo, mordeu a lata e bebeu como se fosse cerveja. Eu fiquei assustada, fiquei apavorada. Meu namorado
não estava tão assustado quanto eu, mas estava muito assustado. A primeira coisa que passou pela minha cabeça foi: será que temos alguma panela para fazer um panelaço e afugentar o urso? Não tinha nada. Eu pensei: temos uma faca, podemos sair pela parte de trás da barraca, porque a única maneira de sair da barraca era pela entrada que passava pelo urso. Então não podemos sair como se ele não fosse notar. Sair tipo assim, pela parte da frente da barraca, tipo... Oi, só vamos dar um passeio, não liga pra gente não. Ou então simplesmente correr. Não, você não deve correr porque o urso é mais rápido e vai te pegar. Será que devemos correr em zigue-zague? Não, isso é para os crocodilos. Vamos fingir de mortos? Ou seja, não tínhamos escolha. Eu estava batendo os dentes. Eu realmente pensei que fossem os últimos momentos da minha vida. Eu sabia que o urso estava tramando a minha morte lá fora da barraca. E eu estava lá dentro, rezando para o urso. Por favor, urso, não me mate. Não estava rezando para Deus, estava rezando para o urso, isso sim. Ficamos esperando e pensando: o que será que ele está fazendo lá fora? Tínhamos medo de dormir, então decidimos revezar. Uma pessoa dorme, a outra pessoa vigia. Meu namorado disse que ia ficar vigiando primeiro para eu dormir, mas eu pensei: será que esse urso é igual ao Fred Krueger e ele pode entrar nos meus sonhos e me apavorar? Talvez até me matar. Esse é o nível de absurdo que eu estava naquele momento. Por fim, eu dormi. Acordei. Era de manhã. O sol tinha sumido. Olhei ao redor e meu namorado tinha sumido. Nesse momento, eu já esperava encontrar o meu namorado aos pedaços. Mas, na verdade, o que eu vi se parecia mais com uma festa. Basicamente, era comida para tudo quanto era lado, sacos de biscoitos vazios, garrafas espalhadas e um pote vazio de pasta de amendoim, limpo de tanto lamber, que estava cheio na noite anterior. Eu olhei e meu namorado estava vivo. Graças a Deus, ele estava lá. Ele estava segurando nosso jogo de tabuleiro e tinha uma grande mordida de urso. O urso comeu tudo, exceto minha comida vegana. Enfim, o urso comeu um pote inteiro de pasta de amendoim. Bebeu um spray de óleo, mas não quis saber de grão de bico e verduras.